Professor Horatio? Okay. Okay, I Yes. think we can begin. Okay, thank you. Boa tarde a todos. Penso que estão a ouvir-me perfeitamente. Gostaria que sinalizassem no chat se estão ou não, para eu poder então continuar. É só colocar um sim no chat para eu poder ter certeza que estamos então a ter o som e também a visualizar a minha tela, que já vou iniciar a partilha a partir de agora. Pode escrever aqui no Q&A se está a ver e vamos então dar início. Por favor. Prontos, vou partilhar aqui, sim, ok, prontos. Vou partilhar então a minha tela, já vou fazer isto. E acho que também. Pronto. Pronto, vamos dar então início à nossa sessão de hoje. A sessão de hoje tem como tópico a seleção de um tema, um tópico de investigação, nesta série de como conduzir investigação científica. E, portanto, como vimos ontem, são 5 dias e estamos hoje no segundo dia, que é este aqui. E para hoje, então, preparamos esta apresentação que vai ter uma introdução, o que pode ser investigado, portanto, aqui já tentando trazer uma abordagem de como é que nós selecionamos um tópico de investigação, o que pode influenciar a escolha de um tópico de investigação, a lacuna de investigação versus seleção de tópicos de investigação, como identificar as lacunas de investigação que vão nos permitir, na verdade, selecionar, então, o tópico de investigação. Portanto, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos tentar ver se conseguimos avançar de tal forma que terminemos dentro do horário que está previsto. Ontem, eu depois, no final, fui recolher algumas questões que foram colocadas pelos colegas, algumas dúvidas que queriam algum esclarecimento. Parte destas dúvidas serão, então, abordadas no dia de hoje. Talvez, por isso, eu não vou aqui me alongar a fazer as explicações. Mas, em relação ao primeiro questionamento que está aqui, sobre o efeito halo e a conclusão prematura na definição dos resultados, talvez possa dizer muito rapidamente o seguinte. Normalmente isso acontece quando nós estamos diante de uma pesquisa em que temos resultados preliminares, portanto, com dados não suficientes para chegar a uma conclusão mais efetiva. Então, quando somos inexperientes, podemos avançar para conclusões definitivas, mas que não são possíveis de generalizar naquele momento, porque nós não temos dados suficientes para chegar a essas conclusões. Portanto, acontece muito nesses casos em que é um estudo que está a ser realizado ou há limitação de se ter dados suficientes para se chegar a uma conclusão efetiva, ou porque ainda são dados preliminares que não podemos usá-las para, então, tirar conclusões efetivas sobre aquele problema em causa. E também podem ser outros casos em que
portanto, fez entrevistas a poucas pessoas e, a partir disso, teve-se aí várias opiniões que, de alguma maneira, estão associadas àquilo que são as nossas experiências e, por via disso, nós acabamos caindo nesta armadilha de tirar conclusões precipitadas. Então, normalmente acontece nesses casos, e isso acontece principalmente quando ainda somos júniores na investigação e podemos correr esses riscos de tomar decisões ou tirar conclusões de forma prematura, sem que os resultados que nós encontramos com base na coleta de dados que nós fizemos seja suficiente para chegarmos a uma conclusão definitiva. Então, aqui pode-se estar nessa situação. Em relação aos dois últimos tópicos que estão aqui, eu prefiro deixar para a parte, então, quando nós vermos os tópicos de hoje. Vou avançar para a introdução. Como eu disse, nós iremos ver aqui hoje, a sessão de hoje tem a ver com como é que nós selecionamos um tópico de pesquisa. Então, quando nós vamos selecionar um tópico de pesquisa, então devemos ter sempre em mente estas questões que estão aqui. Será que todos os tópicos podem ser pesquisados ou são pesquisáveis? Ok? Então, se nós temos dúvidas aqui, então teremos que analisar cada tópico para percebermos se este tópico ele realmente é relevante ou não é relevante, e tanto é atual ou não é atual, já foi bastante pesquisado ou não. Portanto, são vários aspectos que devemos ter em conta para então iniciarmos o processo de pesquisa, que inicia mesmo com a seleção do tópico. Como vimos na nossa sessão de ontem, todo o processo de investigação, tanto inicia normalmente com a seleção do próprio tópico de pesquisa. Então, mas antes de iniciar, nós devemos nos perguntar se aquele tópico que queremos seguir na nossa pesquisa, ele realmente é um tópico pesquisável. O pesquisável aqui pode ser que não exista, por exemplo, dados suficientes para eu poder ter resultados sobre aquele mesmo tópico. Se eu não consigo coletar dados sobre aquele tópico que eu selecionei, então ele não é pesquisável, porque eu não vou poder chegar a um resultado que responde, então, à pergunta que provavelmente eu possa fazer. Acontece muito isso também. Mas pronto, para eu não avançar aqui com os detalhes que nós iremos ver para frente, vamos passar, então, para os tópicos que estão selecionados para o dia de hoje. Então, começando por aqui, o que pode ser investigado? Então, nesta primeira parte, eu vou trazer o que é que nós devemos considerar como tópicos a serem evitados, ok? Se nem todos os tópicos são pesquisáveis, então quais são aqueles que realmente devemos evitar? E depois, se nós conseguirmos perceber que este é um tópico que eu posso ter dificuldade em desenvolver alguma investigação, então eu evito, vou então partir para um outro tópico. Se eu consigo fazer isso, provavelmente teria alguma facilidade em escolher o tópico que eu vou desenvolver na minha investigação. Aqui é uma lista que pode ser mais do que o que está aqui, mas para termos uma ideia, os tópicos muito comuns ou bastante pesquisados,
é porque provavelmente já existem respostas para grande parte das perguntas que nós possamos fazer naquele tópico. Logo, se eu tenho esta ciência, então, estou ciente de que este é um tópico que já foi bastante investigado na minha área científica, provavelmente não é o tópico que eu devo escolher hoje para realizar uma investigação científica, porque qualquer resultado que eu encontrar, provavelmente já foi encontrado por outros que fizeram, então, pesquisas antes de mim. Os tópicos considerados polêmicos, muitas das vezes associados à religião e à política, também temos que ter muito cuidado. Não digo que não devemos investigar assuntos associados à religião ou à política. Então, devemos ter muito cuidado ao selecionar tópicos nestas áreas, principalmente dependendo da investigação que estamos a realizar. Se é na academia, deve haver algum motivo que nos leva a fazer esta investigação. Provavelmente porque o programa nos solicitou a fazer algo. Poderemos aí, nesta perspectiva, tentarmos fazer alguma investigação naquela linha, mas sempre aqui nós teremos que ter cuidado no momento da escrita ou de fazer o relatório sobre a investigação. Ou seja, eu posso até ter dois tipos de relatórios neste caso. Um relatório que é aquele que eu apresento para a parte acadêmica, científica, onde eu posso ter mais detalhes sobre a parte que eu provavelmente até critico alguma coisa, mas se eu for solicitado por alguma digamos, entidade promotora para eu realizar esta investigação, eu devo ter cuidado no relatório que eu apresento para esta entidade, porque aqui posso estar diante de um assunto polêmico que pode provavelmente criar algum desconforto se eu abordar aqueles assuntos polêmicos sem estes cuidados. Portanto, são os assuntos que nós devemos evitar, mas mesmo assim é possível, dentro desses assuntos, encontrarmos forma de selecionar um tópico e termos uma abordagem que seja aceitável. Iremos ver logo a seguir aqui, portanto, eu tenho mais aqui uns dois tópicos, portanto, os tópicos gerais, portanto, muito genéricos, que são amplos, que são difíceis, portanto, em que o escopo é muito diverso, então, aí temos que encontrar uma forma de reduzir estes escopos para que nós possamos, então, definir um tópico de investigação. Quando ele é muito restrito, provavelmente eu não terei grandes resultados neste tópico. Então, não vale a pena prosseguir com a investigação num tópico que é bastante restrito. Também teremos alguns exemplos mais a seguir. Ok. Então, aqui, para cada um daqueles tópicos, eu coloco aqui algum significado do que eu quero dizer sobre o que que são tópicos comuns ou bastante pesquisados. Portanto, naquele caso que eu, por alguma razão, eu quero, mesmo assim, realizar um estudo dentro de um tópico que já foi bastante pesquisado. E eu devo encontrar uma forma de trazer alguma originalidade no meu tópico. Portanto, não repetir o que já foi feito. Então, terei que encontrar uma forma de trazer alguma originalidade naquele tópico. Aqui, provavelmente, um tópico é bastante pesquisado, mas que esse tópico foi pesquisado em diferentes contextos, mas que no nosso contexto ainda não foi pesquisado. Então, para nós, ainda é válido pesquisar, ok? Então, existem vários assuntos que têm pesquisas, mas essas pesquisas se aplicam, por exemplo, a um determinado país, ou a uma determinada região, uma determinada comunidade. Então, para aquelas comunidades já não vale a pena mais realizar uma pesquisa sobre o mesmo assunto, mas para a nossa realidade naquela comunidade específica, provavelmente vale a pena fazer algum estudo relacionado. Então, são estas as alternativas que nós encontramos para trazer alguma originalidade em algum tópico que já é
bastante conhecido, mas que, mesmo assim, é possível encontrar alguma lacuna nele para eu poder, então, desenvolver a minha investigação. Os tópicos ligados à religião, como já havia dito, são polêmicos todas as vezes, portanto, ligados à política também são controversos, e em muitos casos desses, até posso ter dificuldade de buscar informação, ou seja, quando vou para o terreno para buscar informação que me vai permitir responder às questões levantadas, posso ter alguma dificuldade de as pessoas me passarem essa informação por vários motivos que aí possam acontecer. Então, mas se você está sendo solicitado a realizar esta investigação, mesmo assim, provavelmente aí terá que encontrar outras formas de, naquele tópico, desenvolver a pesquisa e buscar a informação que é possível e trazer as possíveis respostas aos assuntos que, então, estão na investigação. Portanto, é importante notar isto. Portanto, toda a investigação ela deve acontecer num tempo provavelmente, digamos, útil, de nós chegarmos a um resultado e ainda esse resultado ser válido, porque se nós levamos muito tempo a desenvolver uma investigação, provavelmente quando nós formos chegar às conclusões já não interessam mais a comunidade ou a sociedade no geral. Então, tanto toda a investigação ela deve acontecer e acontecer em prazos razoáveis que nos permitam, então, trazer os resultados que sejam válidos e sejam atuais para o uso tanto desse conhecimento. Tanto aqui podemos também olhar o seguinte, porque muitas das vezes nós realizamos investigação para processos de formação. Vamos lá, eu estou no mestrado, estou no doutoramento, e eu tenho prazos ali a cumprir. Então, se eu vou optar por um tema que vai me custar buscar informação, isso pode me atrasar em todo o processo para a conclusão daquela investigação, nos prazos que me são impostos pela formação que estou a seguir. Então, agora, se é uma investigação em que, pronto, eu estou a fazer por hobby, provavelmente até posso levar 2, 3, 4 anos a tentar encontrar então, os resultados ou a redesenhar as metodologias, aí buscar portanto, as teorias e tudo isso, aí sim, ok, posso estar com alguma liberdade de fazer. Portanto, os tópicos muito genéricos portanto, devem ser evitados porque nós teremos dificuldade de fazer o desenho da investigação. Portanto, e teremos dificuldade de apresentar isso tanto para a comunidade. Então, o que nós fazemos é, quando nós temos um tópico muito amplo, deveremos, então, encontrar alternativas de reduzir esse tópico, o escopo, na verdade, do tópico para ser pesquisável. Portanto, entendam aqui a questão que colocamos lá em cima. Será que todos os tópicos são pesquisáveis? Portanto, aqui tudo que estou a falar é nesta perspectiva. E eu quero selecionar um tópico que terei como fazer ou realizar a pesquisa dentro dos prazos razoáveis e aceitáveis para um processo de investigação que vai produzir algum conhecimento, que esse conhecimento é necessário para alimentar todo o processo também de produção de práticas, de políticas e outros domínios de saber. Então, se eu estou diante de um tópico cujo escopo é muito grande, então, provavelmente aqui também exigirá um esforço maior ou simplesmente haverá também dificuldade de compreensão do que se pretende, na verdade, pesquisar ali naquele tópico. Se eu coloco marketing digital, ok, marketing digital, hoje em dia, portanto, acontece em basicamente todas as áreas. Então, e eu posso pensar o seguinte, marketing digital em serviços bancários, já reduzi
portanto, o meu foco de pesquisa. Então, passa a ser pesquisável o meu tópico marketing digital. Poderia ser em outras áreas, então vou diminuir de tal forma que eu consiga desenhar o meu projeto de pesquisa e, dentro de um prazo razoável, eu chegar, então, a coletar os dados, analisar os mesmos dados, depois chegar às conclusões sobre o meu tópico. Em algum momento, também podemos ter tópicos muito restritos, ou seja, focados em algo muito específico. Aí temos que encontrar alternativas de como é que eu quero fazer análise sobre aquela situação específica, mas não no sentido em que eu não vou ter aí grandes resultados. Portanto, é um exemplo que eu estou a dar aqui. Se eu, portanto, é normal, é muito comum quando nós vamos levar as nossas crianças para o primeiro dia de aulas, portanto, de escola. Que acontece muito aqui em Moçambique, aquelas crianças que não, provavelmente nunca foram a um creche, onde depois vão habituar sempre a ficar com outras crianças ou somente com educadoras. Quando são levados no primeiro dia para a sala de aulas, há uma tendência de recusarem de ficar na escola. Se eu vou usar isso como tema de pesquisa, portanto, pesquisar o fato do meu filho ter recusado de ficar na sala de aula, portanto, isso não podemos olhar para isso como sendo um tópico de pesquisa como tal, porque é focado em algo muito específico, em que o resultado também não é possível de ser generalizado. Então, o que é que eu posso fazer? Quais são os determinantes que levam com que as crianças não recusam de ficar na sala de aula no primeiro dia de escola? Ok, aí já ampliei um pouquinho o meu tópico, e já é possível fazer algum estudo, tanto comparativo, fazendo a coleta de dados, que me permita, então, chegar a algum resultado que pode ser generalizável para aquele comportamento que nós observamos quando as crianças são levadas à escola no primeiro dia e tem a tendência de não querer ficar na sala de aula. Portanto, são exemplos que estou a dar aqui que, portanto, poderemos encontrar vários exemplos para cada área científica que nós pertencemos. Agora, aqui era o que pode ser investigado e como é que nós podemos, então, ao evitar aqueles tópicos que não nos dão certeza de quando nós os selecionamos, vamos poder realizar uma investigação que realmente nos traga algum resultado, era o que eu estava aqui a tentar trazer. Agora, o que é que pode influenciar a escolha de um tópico de investigação? Pronto, é o que está aqui, nesta lista. A escolha de tópico de investigação pode iniciar pelo próprio investigador. Portanto, ele, o próprio investigador, é um grande influenciador das escolhas dele mesmo. Então, pode ser ele, pode ser um supervisor, naquela situação em que nós estamos num programa de formação, mestrado, doutoramento, até licenciatura, o supervisor pode ser quem me influencia a fazer a escolha. As fontes de dados, aqui veremos mais à frente, portanto, na ausência ou abundância das fontes de dados, podemos também ter aqui algumas influências, se vamos ou não vamos realizar uma determinada investigação. Portanto, as tendências e novidades na sociedade que nós vivemos, portanto, os temas da atualidade, portanto, são grande influência nas escolhas. Portanto, os financiadores, patrocinadores de investigação, na verdade, aqui, quando você recebe um financiamento, muitas das vezes já há ali uma lista de áreas que aquele financiador tem preferência em que sejam realizadas as pesquisas. Então, acabará sendo influenciado pelo financiamento ou pelo patrocinador. E, provavelmente, o mais importante é esta última, que são as lacunas de investigação. Eu encontrei uma lacuna nas investigações que já existe na literatura, né, sobre a investigação,
aqui existente e, a partir daí, eu quero contribuir para fechar aquela lacuna, ou para trazer teorias ou metodologias que vão permitir, então, que aquela lacuna ela seja coberta em termos de conhecimento científico existente. Então, são aqui elementos que podem influenciar a escolha do tema. Vamos tentar entender um por um. O caso do investigador, portanto, os valores, as crenças, interesses, relevância e experiência do mesmo podem, então, influenciar nas escolhas de temas. Portanto, um investigador que provavelmente iniciou a sua carreira, logicamente, muitos de nós iniciamos a carreira fazendo uma tese de licenciatura, depois mestrado, depois doutoramento. Provavelmente, ao fazer estes três processos de formação, em algum momento acabei me apaixonando pelos temas que eu fui desenvolvendo naquele período. E posso usar isso para o resto da minha carreira. Portanto, vou acabar criando ali, então, um interesse muito grande naquela temática que eu iniciei a minha pesquisa no mestrado ou no doutoramento, vou continuar com ela para sempre. E depois, logicamente, se isso acontecer, é porque eu vou influenciar muitos dos meus seguidores, já como supervisor. Então, se alguns estudantes ao ler as minhas publicações ou em conversa comigo, também se interessar, acaba sendo influenciado, então, para seguir aquela mesma temática e acaba escolhendo tópicos que estejam associados tanto às experiências e interesses do seu supervisor. E as fontes de dados aqui, portanto, naqueles casos em que há uma restrição de acesso a dados, provavelmente, qualquer tópico que eu queira escolher para fazer a investigação que requer aqueles dados, eu já não poderei escolher. Então, ou seja, estarei restringido de escolher tópicos em que há dificuldade de acesso a dados específicos. Então, isso nos obrigam a ir para outros tópicos também, ok? Portanto, a disponibilidade desses dados, ou a disponibilidade até de tempo de eu poder coletar esses dados para que a minha pesquisa se desenvolva. Então, isso são elementos que nos influenciam na escolha dos tópicos. Já havia comentado, mas os temas atuais, por exemplo, hoje em dia, estamos a sofrer quase todos os dias com as mudanças climáticas. Portanto, é um tema atual, portanto, em que a sociedade está preocupada em encontrar soluções para mitigar, então, os impactos das mudanças climáticas. Portanto, este é um tópico que, sim, muitas das vezes nós escolhemos exatamente porque a sociedade, no geral, está muito interessada em encontrar soluções. E é uma tendência, nos últimos anos, de se realizar muitos estudos nessa área. Inclusive, há financiadores que se interessam em financiar pesquisas nessas áreas. Então, aqui será um pouco fácil encontrar, inclusive, um financiamento se você escolher um tópico da atualidade nesta linha de mudanças climáticas. Há outras linhas, logicamente, que nós podemos encontrar também. Nos últimos 3 anos, havia toda uma preocupação em relação, ainda existe, né, em relação à Covid-19. Portanto, é um tema de atualidade que interessa e preocupa tanto a sociedade, que é preciso, então, encontrar respostas aos problemas que este assunto traz para a sociedade. E, portanto, já falei bastante da questão do financiador, portanto, ela também pode influenciar na escolha do tema. Ok. O último aspecto tem a ver com as lacunas de investigação. Esta tem sido considerada, talvez, a mais importante, o mais importante elemento que influencia, em grande medida, os investigadores a selecionar um tópico. Por quê? Porque ele surge já dentro da própria literatura, portanto, está lá, explícita todas as vezes, portanto,
a inexistência ou a inexistência de algum conhecimento que é necessário para responder a algumas situações que estão prementes na nossa vida. Então, precisamos, então, encontrar, portanto, produzir um novo conhecimento para responder a aquelas lacunas que estão presentes na literatura científica e como veremos mais à frente, como é que nós conseguimos identificar isto na própria literatura. Portanto, pode-se ver aqui, há áreas de estudo onde existem lacunas na literatura existente, ou seja, portanto, na literatura, os autores que escrevem já demonstram que há uma fraca ou há um fraco conhecimento sobre um determinado assunto. É preciso encontrar portanto, soluções para aquele assunto específico que foi ou está a ser estudado, mas que ainda precisa de muito mais esforço para que se chegue a um resultado que satisfaça a própria comunidade científica. Portanto, a própria comunidade científica ainda não se sente seguro do conhecimento que existe sobre aquele determinado assunto, o que significa que ali há uma lacuna, ou a lacuna pode ser uma lacuna no próprio assunto, portanto, no tema, portanto, o que está aqui embaixo, portanto, podemos ter uma lacuna sobre a temática em si, ou seja, existem poucos estudos sobre, e por existirem poucos estudos sobre, ainda não estamos confiantes se nós podemos considerar o que já foi, então, colocado como conhecimento como suficiente para responder todos os desafios que aquela questão nos traz, ok? Então, é preciso realizar mais estudos. A outra pode ser teórica. Foi feita esta pergunta na sessão de ontem. Como é que nós identificamos lacunas teóricas? Portanto, as lacunas teóricas podem estar associadas a vários aspectos, e iremos ver aqui logo a seguir. E muitas das vezes está associada a modelos que nós utilizamos como quadro teórico para explicar certas situações. Se aquele modelo ele não é adequado para explicar aquela situação, é porque ali estamos diante de uma lacuna teórica. Ou seja, muitas das vezes nós usamos modelos construídos em contextos muito diferentes dos nossos para tentar explicar os nossos problemas. E esses modelos sempre nos mostram que não é possível serem aplicados porque não estão adequados ao nosso contexto. Logo, há uma lacuna teórica aqui. Okay? A lacuna de método está claro ali, portanto, ainda temos que desenvolver melhor os nossos métodos para que nos possam trazer, então, resultados mais consistentes, porque até podemos ter um método, mas o resultado que nós conseguimos obter, ele é inconsistente ou inconclusivo. Portanto, aqui estamos diante de uma lacuna de método. Então, lacuna de contexto, nós podemos encontrar a lacuna de contexto aqui. Portanto, a lacuna de contexto tem muito a ver com regiões geográficas, muitas das vezes, dentro do mesmo país, podemos encontrar em regiões diferentes ou dentro do mesmo continente, em países diferentes. Portanto, aquele estudo que foi bastante pesquisado, portanto, aquele assunto, desculpa-me, que foi bastante pesquisado provavelmente na África do Sul, ainda não o foi aqui em Moçambique. Portanto, o contexto sul-africano é diferente do contexto moçambicano ou do contexto angolano. Então, nesses casos, provavelmente vale a pena eu realizar esse estudo no nosso contexto para ver se os resultados que nós encontramos são semelhantes aos resultados encontrados no outro contexto. Ok? Isso nos leva a outra lacuna cá embaixo. Portanto, quando nós falamos aqui de lacuna de nível de análise, nós temos os níveis que estão aqui, o nível micro, meso, macro e meta.
Então, micro lá naquela comunidade pequena, eu faço uma análise sobre hábitos e costumes de uma comunidade do interior de Moçambique, na região centro. É uma situação, ok? Mas se eu fizer o mesmo estudo de hábitos e costumes de uma comunidade no interior de Moçambique associado à presença da igreja evangélica ou católica, já está a subir um pouco do nível de análise para um nível meso, vamos lá dizer. Se eu vou fazer o mesmo estudo e colocando aqui as políticas do país, estarei a subir para um nível provavelmente macro. E se eu, então, fazer um estudo, portanto, comparar o estudo feito em Moçambique e em outros países da região que tenham, digamos, algumas semelhanças em comunidades que vivem em certas regiões, então eu estarei a fazer uma meta-análise. E aqui poderei encontrar, então, as lacunas do nível de meso, e se já existe um estudo micro, e nunca foi feito um meso, então há uma lacuna do nível meso. Se nunca foi feito um estudo de nível macro, então há uma lacuna do nível macro. Se nunca foi feito um estudo que compara várias situações e contextos, então há uma lacuna do nível meta aqui. Portanto, são aqui alguns elementos que nos permitem, então, chegar a um tópico de pesquisa que é relevante e é pesquisável também. O que vamos, então, a seguir ver é como é que nós identificamos as lacunas. Então, em artigos científicos, normalmente, quando nós publicamos um artigo científico, é porque nós já conduzimos a investigação, né? Mas para conduzir a investigação, nós primeiro fazemos uma revisão de literatura para percebermos as lacunas. Então, tudo que estamos aqui a falar, só iremos conseguir identificar ou termos a certeza de que existem lacunas se nós realmente fazemos primeiro uma análise de que já existe sobre a temática que eu quero pesquisar. Somente aí é que eu vou encontrar as lacunas. Okay? Se eu não fizer isso, provavelmente eu irei iniciar uma pesquisa que talvez nem devia ter iniciado, porque provavelmente já existem tantos outros estudos que tenham feito a mesma abordagem, que tenham tido os mesmos resultados, que tenham chegado à mesma conclusão. Daí a importância de, já na fase da escolha do tema, termos uma prévia de revisão da literatura, que é aquela que vai dar alguma segurança de que, pronto, este tópico que quero eu seguir, ele é pesquisável, ainda que tenha sido estudado por vários autores, eu encontrei aqui um espaço onde eu posso, então, abordar de uma forma diferente o mesmo tópico. Ok, e como é que nós identificamos isso na própria literatura? Então, a literatura normalmente apresenta as lacunas. Quando eu estou a escrever meu artigo, vou apresentar as lacunas que eu encontrei na literatura, que depois direcionam o que eu vou trazer no meu artigo como resposta àquelas lacunas, não é? E também, quando eu finalizo meu artigo, vou lá na conclusão, com base nos meus resultados e aquilo que eram as lacunas anteriores, sinalizar que sim, os meus resultados, portanto, conseguiram chegar até este ponto, mas provavelmente ainda há muito por se fazer para se fechar aquela mesma lacuna que eu encontrei. Então, a lacuna ela continua existindo, ou provavelmente eu consegui responder uma parte dela, mas vale a pena, então, fazer outras pesquisas para que possamos ter um corpo de conhecimento que responda de forma efetiva ao problema colocado. Então, esses são alguns aspectos que nos permitem, então, fazer a escolha do tema. Eu hoje tentei fazer uma apresentação mais curta para podermos, então, também apreciar um pouco como é que nós podemos fazer isto com auxílio, então, das plataformas que são, então, disponibilizadas neste acordo entre a Elsevier e o Ministério de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola. Portanto, aqui eu fiz uma simulação básica
mas provavelmente antes de passarmos para isto que está aqui, eu gostaria de saber se há alguma questão ou alguma questão que queiram, então, esclarecer. Para isso, vou parar um pouco a apresentação aqui e para ver se tem algo no chat que eu não... Ok, vamos lá, para aqui. Ok? Portanto, aqui duas, três questões, quatro que foram colocadas aqui. Portanto, a primeira diz a possibilidade de elaboração de relatórios diferenciados, dada a natureza dos tópicos polêmicos, não leva à distorção de dados, ok? Portanto, é um assunto realmente que vale a pena explorar um pouco. Portanto, e o segundo ponto é o que deve ser tido em conta para definir o prazo de uma investigação. O prazo pode ser alargado sem comprometer a investigação. E o outro é como selecionar um tópico tendo em conta os paradigmas de investigação. E aqui, como relacionar conceptualmente tema, tópico e título. Saber o que são lacunas. Pronto. Sim, vou tentar comentar, mas pronto, isto não tenho respostas feitas para as questões que estão aqui, apenas eu comentaria o seguinte. Na primeira questão colocada aqui pela colega Maria da Conceição Barbosa Mendes, sim, pode haver esta distorção, mas esta distorção não... A distorção, sim. O que eu estava a colocar é que, portanto, porque o tema ele é polêmico e, por alguma razão, nós temos que nos proteger, a nós, como investigador, assim como aos respondentes. Então, teremos que encontrar uma forma de, naqueles casos em que a informação que fomos coletar, portanto, fomos recolher, possa trazer uma predisposição de um conflito iminente, nós teremos que balancear se realmente vale a pena colocar no nosso relatório, aquele que é entregue, inclusive, principalmente ao financiador, ou não. Porque na pesquisa em si é possível de encontrar mecanismo de nós não expormos muito tanto os nossos respondentes e pronto, nós estamos ali também a produzir uma crítica enquanto a ciência, não há grandes problemas. Ok, mas quando eu vou entregar o relatório para o meu financiador ou patrocinador, pode haver informação que ela é muito crítica que pode ter implicações. Então, aí vai depender, na verdade, do próprio investigador, os riscos que ele pode incorrer em apresentar os dados de forma fiel ou simplesmente omitindo uma parte deles para conseguir, então, evitar qualquer situação de desconforto, tanto do financiador, assim como dos respondentes, principalmente. Isso acontece muito naqueles casos em que nós fomos solicitados a realizar aquele estudo, porque, assim, de forma independente, eu não me iria colocar a fazer uma investigação que, a partir de ser que é polêmica. Okay? Então, eu evitaria de fazer, mas haverá situações em que, pronto, estou diante de uma equipe, que a equipe foi solicitada para fazer algum estudo e que nós sabemos que o estudo pode trazer aqui algum resultado que é polêmico. Portanto, é um comentário apenas, não uma resposta ao que foi colocado aqui. O que deve ser tido em conta para definir o prazo de uma investigação? Portanto,
Este é um aspecto que nós temos que prever no desenho da investigação. Portanto, aqueles passos que nós, deixa eu ver se eu tenho aqui, que nós colocamos lá no... Vamos ver. Portanto, nesse slide que nós apresentamos na sessão de ontem, aqui no desenho, tanto da pesquisa, é onde nós, então, iremos perceber que com a metodologia que nós iremos prosseguir nessa investigação, tanto a coleta ou a produção dos dados necessários para se fazer, portanto, as análises, elas nos vão roubar quanto tempo? Então, vamos prever nesse período. É possível que, sim, em algum momento, o que nós pensamos aqui no desenho do projeto de pesquisa não seja concretizado dentro dos prazos previamente definidos. Assim, aqui já vai depender do tipo de investigação que estamos a fazer. Portanto, se está associada a um programa de formação, bom, aqui não tem muita escolha, você tem que fazer dentro daquele período, né? São 2 anos, são 4 anos, porque são definidos 2 anos ou 4 anos também para você ter um treinamento em relação a realizar o seu processo de pesquisa dentro de certos limites que devem ser cumpridos, já risca, senão não consegue, então, chegar ao resultado esperado. Então, sim, o que pode acontecer é que, dependendo do tipo de investigação, para que finalidade nós estamos a desenvolver, sim, poderemos alargar os prazos, e quando é financiado também, quando é financiado, o financiamento pode exigir que terminou o prazo que foi determinado, se você não conseguiu realizar, é porque você deve, provavelmente, devolver todos os fundos, coisas do gênero. Então, aqui é muito dependente daquilo que foi então definido no início do próprio projeto, em relação aos prazos, ok? É o que eu estou aqui a falar. Mas, normalmente, quando é um projeto que está associado a um meu projeto de investigação, que não está atrelado a nenhum financiamento, até pode estar, mas é um financiamento flexível, que não me coloca prazos para eu realizar, mas sim quero ver o resultado, provavelmente já não há problema desses prazos. De qualquer forma, nós, quando desenhamos uma investigação, devemos ter em conta que esta investigação iniciou porque há um tópico que é relevante neste momento, e quando passam 2, 3, 4 anos, ele pode deixar de ser relevante. Então, se eu vou levar tanto tempo a produzir um resultado, provavelmente quando eu for produzir esse resultado já não interessa mais. Então, aí é preciso realmente estar sempre atento aos prazos que são nos colocados para realizar a investigação. Selecionar um tópico tendo em conta os paradigmas. Pronto, aqui já é um pouco mais complexo para a nossa atividade de hoje aqui, porque também depende muito das próprias áreas científicas. Cada área pode ter princípios e métodos próprios para a realização, então, da investigação. O mais importante, o que eu posso, para aquilo que foi programado nesta sessão, falar é que todo tópico de investigação que nós formos, então, selecionar, ele deve, em princípio, ser relevante, porque a relevância que vamos olhar para aquilo que já existe enquanto conhecimento, se o que já existe enquanto conhecimento ainda não responde à questão que nós queremos levantar, ok, vale a pena seguir em frente. Portanto, existem dados para eu, então, poder continuar com a minha investigação e chegar ao resultado. Sim, é possível, então, eu ter não só dados, mas também ter
literatura que me suporte enquanto metodologia, enquanto quadro teórico. Portanto, se tudo isso existe, então aquele tópico ele vale a pena ser portanto, selecionado para efeitos de investigação. Portanto, eu não gostaria de ir para além daquilo que realmente nós, mas pronto, eu deixaria os colegas que estão aqui também puderem comentar sempre que for, se bem que estão todos os micros, é muito. Ok, como relacionar conceptualmente tema, tópico e título? Ok, sim. Portanto, aqui tema e tópico estão próximos, né? Tópico, tema, podemos considerar que aqui são sinônimos, mas já o título provavelmente não. E nós vamos, portanto, eu escolho um tema dentro dele, portanto, esse é um tema que dentro dele, se eu julgar de que esse tema, portanto, ele pode ter vários tópicos, é porque dentro, portanto, daquele tema maior eu vou escolher um tópico, e quando eu escolho o tópico, significa que estou a limitar a minha pesquisa para aquela abordagem, ok? Como eu tinha feito ali em marketing digital, ok? Mas marketing digital é um tema, e dentro dele vou provavelmente somente olhar o marketing digital para tanto área financeira ou bancária. Mas, ok, mesmo assim, não estou diante de um título aqui. Para eu chegar a algum título, eu tenho que, primeiro, iniciar por problematizar tudo isto, fazendo uma revisão, uma via de revisão de literatura, sobre tudo que se escreve à volta desta temática, portanto, fazer uma problematização do assunto, e, ao fazer isso, então, vou conhecendo um pouco mais sobre aquele tópico e sobre o aspecto específico do escopo que eu quero investigar. Portanto, e com base nisso tudo, portanto, aqui vou trazer as teorias de base que vão explicar isso, as metodologias todas. Normalmente, o título, ele, na verdade, ele vai se formando ao longo do processo de pesquisa. Logicamente, nós podemos iniciar por escolher um título, mas muitas das vezes nós percebemos que quando terminamos a nossa pesquisa, voltamos para o nosso título nos parece que deixou de ter alguma ligação com o nosso texto ou com o nosso produto final, e daí que há uma necessidade de se rever aquele título. Portanto, o título ele pode ser, sim, definido logo à partida de uma pesquisa. Acontece muito isso quando são pesquisas que estão associadas à formação em licenciatura, mestrado, por aí, porque é preciso aprovar o protocolo que tem um título, mas o protocolo ainda não nos traz todo o contexto que será realmente abordado na nossa investigação. Então, o título ali pode ainda não ser representativo para aquilo que será abordado. Muitas vezes o título ele só já nos consegue trazer ali mais ou menos até aspectos ligados aos objetivos, à metodologia, podem estar ali, de alguma maneira, representados em algumas palavras do título. Então, para dizer que, sim, deve haver essa relação, mas, no primeiro momento, lá no início, na seleção do tópico, é um pouco difícil nós definirmos o título portanto, de um artigo que nós iremos, no final, publicar. Uma coisa é ter um projeto, outra coisa depois é ter os artigos que são publicados. Portanto, isto nós vamos encontrar ao longo do processo de investigação, que, no final, vamos perceber como é que melhor podemos identificar o que nós temos como produto através de um certo título.
se investigar é clarificar determinada situação negativa que permite tomar decisões para a versão positiva. Demitir-se de investigar situações polêmicas é ético. Ok. Não. Pronto, como eu disse, eu estou aqui a comentar, portanto, há aquelas situações, portanto, realmente é complexo estes assuntos que envolvem principalmente política e religião. É por isso que ali, quando nós colocamos assuntos polêmicos, estão sempre associados a questões políticas e a questões, provavelmente, da religião. Podem existir outras questões polêmicas no meio da investigação. Pronto, um exemplo disto, por exemplo, digamos que eu sou solicitado a fazer alguma investigação sobre crimes de guerra no governo de dia. É um complexo. Como é que eu vou realmente apresentar tudo se eu conseguir coletar informação sobre isto de forma, digamos, justa e clara, sem cortes? Às vezes, para a sua proteção, mesmo como investigador, acaba sendo difícil você apresentar esses resultados dessa maneira. Então, é nesses casos mesmo que são assuntos, de alguma maneira, que são de difícil apresentação pública e de informação que até pode ser, de alguma maneira, classificada. Então, são esses assuntos que aí, assim, eu não escolheria fazer uma investigação assim, sem que seja por alguma solicitação. Okay? E mesmo aí, quando é por solicitação, sempre haverão limites de como é que eu apresento essa informação nos relatórios. Portanto, é mais ou menos por essa linha. Não estou a dizer de que nós deveríamos nos eximir de fazer investigação, mas sempre estando diante de assuntos dessa natureza, é complicado e pronto. E sempre irá encontrar uma forma de se realizar a investigação, mas tendo estes limites que são próprios da sociedade em que nós vivemos. Pronto, colegas, como eu disse, eu ia fazer comentários à volta do que está aqui, mas eu queria hoje terminar mostrando mais ou menos como é que nós usamos as plataformas que a Elsevier, portanto, oferece para, por exemplo, selecionar, portanto, um tópico. Aqui eu coloquei aqui algumas palavras-chave do assunto que é muito falado hoje em dia, as mudanças climáticas. Se eu fizer essa pesquisa usando esses descritores que estão aqui, eu posso perceber que, ao fazer uma pesquisa com este descritor, eu terei um número expressivo de resultados que virão na base de dados Science Direct ou na base de dados Scopus. A mesma pesquisa feita com este descritor aqui vai reduzir aquele número para um número considerável também, tratando dos Estados Unidos. Se eu fizer a mesma pesquisa colocando o descritor Angola ou Moçambique, vai reduzir bastante. Aqui estaria diante de alguma lacuna de contexto. Há um colega que perguntava o que significa lacunas. Portanto, as lacunas têm a ver com portanto, na ciência, portanto, a ciência ela é um produto que todos nós vamos fazendo alguma pequena contribuição. Portanto, eu faço a minha pesquisa, vou, então, contribuindo para o escopo de conhecimento ou para o corpo de conhecimento da área que eu desenvolvo a investigação. Ou seja, vou colocando lá um bloco
o meu colega também faz a investigação, coloca um outro bloco, nós vamos construindo, então, a nossa casa chamada a ciência ali. Ou seja, à medida que isso acontece por quê? Porque nós fomos descobrir de que há alguma coisa que existe, já estudado, que não está bem explicado ainda. Eu quero explicar exatamente aquela coisa, portanto, aquele assunto específico. Então, se existe algum conhecimento, mas esse conhecimento não é o suficiente para explicar aquele fenômeno, é porque estamos diante de alguma lacuna. Então, a pergunta que foi feita é o que se entende por uma lacuna é esta. E daí nós podemos encontrar lacunas teóricas, acho que, deixa eu ver, falamos disso, né? Acho que sim. Sim, as lacunas teóricas, de contexto, de métodos, de assunto. Portanto, de assunto é quando o próprio assunto ainda não foi bastante pesquisado. Existe muito por se fazer ainda, que é o caso de mudanças climáticas. É um assunto candente que ainda é preciso perceber muitos fenômenos sobre este assunto aqui. Então, aqui há uma lacuna muito grande e que ainda é preciso encontrar respostas para nós não sofrermos muito com o que está a acontecer hoje em dia. Então, mas se houver alguns modelos que explicam alguma situação e aquele modelo, quando eu tento usar o mesmo modelo para explicar num determinado contexto, ele não funciona, então estou diante de uma lacuna teórica. Ok. Agora, eu vou parar um pouco de responder aqui para mostrar o que eu preparei aqui. Portanto, segundo aquele slide que está lá no fim. Então, eu estava a dizer que isto pode nos levar a um entendimento de que existe uma lacuna de investigação nesses países aqui, ou um já está até avançado em termos de conhecimento produzido, o outro ainda está ali no início. Com uma pesquisa simples, eu fiz isso hoje, coloquei aqui no... Eu quero cortar os... Ok? Então, esta é uma pesquisa que eu fiz hoje, aqui na Science Direct. Science Direct todos aqui conhecemos, não vou voltar a isso. Mas vejam que aqui na minha área de histórico de pesquisa, ok? Tenho aqui feito essas pesquisas de hoje. Com o assunto mudanças climáticas só, eu tenho este número de resultados. O que mostra isso? Portanto, o volume de informação que existe produzido no mundo sobre, quer dizer, no mundo não todo, mas porque aquilo que está produzido e publicado nessa base de dados está neste nível. Quando eu faço a mesma pesquisa delimitando para Angola, portanto, aqui estamos a tentar ver o que existe publicado sobre mudanças climáticas que tem a ver com o contexto Angola. Então, o número reduz para este aqui. Provavelmente porque ainda são poucos estudos, é preciso fazer mais. Então, é um ponto de partida para você encontrar lacunas. Portanto, ir para uma base de dados, naquele tópico que você selecionou, e fazer uma pesquisa dessa natureza. Ok? Eu vim para a base de dados, Science Direct, e aqui eu tenho um tópico que eu quero fazer a pesquisa. Por exemplo, se eu quero fazer alguma pesquisa até nesta área, drilling moods tem a ver com a engenharia de petróleos, e vou ver, então, se existe muitos estudos, mas se esses estudos fossem também feitos em termos de ter uma aplicação em um certo contexto, então eu poderia reduzir para aquele contexto e ver qual é o número de resultados que eu tenho aqui. Isso vai me permitir ter uma visão do que já foi estudado e o que é que eu posso também estudar para contribuir naquele conhecimento. Uma base de dados que nos permite fazer isso melhor é a Scopus. Portanto, eu mostrei
a Science Direct, e depois, se eu quero encontrar, digamos, aquelas lacunas que têm a ver com lacunas, digamos, teóricas ou lacunas metodológicas, aí já tem que fazer uma apreciação de cada artigo, né? Como vimos, normalmente os artigos, na parte de introdução, vão explanar o que é que, quando se fez aquele estudo, motivou a realizar aquela investigação. Portanto, ele vai começar por explanar as lacunas que encontrou na literatura existente, que provavelmente, ao encontrar essas lacunas, ele tentou, então, também contribuir para sanar uma delas. Então, aí teremos que analisar cada artigo para nós chegarmos lá. Ou seja, este processo de seleção de tópico é um processo que exige que a gente faça aqui uma avaliação de conhecimento já produzido, para não corrermos o risco de estarmos a repetir algo que já tenha sido feito há bastante tempo. Agora, a outra base de dados que eu gostava de mostrar também, que nos permite fazer uma análise mais apurada, inclusive para a escolha do tema, é as Scopus. Também vocês têm acesso a esta base de dados. Então, Scopus, eu posso vir para aqui e, portanto, aquele meu tópico que eu selecionei, faço uma pesquisa aqui para analisar a literatura já existente. Eu fiz aqui uma pesquisa utilizando aqueles termos. Para não perdermos muito tempo, eu vou aqui, eu depois salvei as pesquisas aqui, vou verificar as pesquisas que estão aqui. O que é que nós podemos fazer? Eu faço uma pesquisa, por exemplo, estão a ver este tópico agora aqui, é um tópico sobre tuberculose. Tuberculose em Angola, em Moçambique, em África e nos Estados Unidos. Então, é um assunto já pesquisado abaixo, quer dizer, as pesquisas sobre tuberculose remontam a muitos anos atrás, mas continuam sendo realizadas. Ou seja, ainda que seja uma doença antiga e já conhecida, com várias, digamos, formas de tratamento introduzidas e provavelmente descontinuadas, ainda continua sendo feita a pesquisa, mas
Boa tarde. Eu acabei caindo aqui. Espero que ainda estejam aí. Danstri, still there? Ok, pronto. Se eu tive uma queda aqui no sinal, podemos então ver a parte que estava aqui a tentar explicar. Ok, eu vou voltar aqui ao meu. Muito obrigado por terem continuado cá e já aqui. Pronto. Então, eu estava a tentar explicar como é que nós, a partir de uma base de dados, vamos tentar então perceber as lacunas que vão nos permitir, provavelmente, chegar a um tópico ou tema de pesquisa que seja relevante no contexto em que nós nos encontramos hoje. Dava um exemplo de um tema que tem a ver com a doença tuberculose, que é uma doença já com muitos estudos realizados ao nível mundial e que nós podemos encontrar aqui as diferenças nos diferentes contextos em que esse mesmo estudo foi realizado. Então, os estudos realizados nos Estados Unidos provavelmente até podem servir de base para nós também criarmos um conhecimento mais próximo da nossa realidade. O que estamos aqui a mostrar é que, por exemplo, para o caso de África, nesta amostra que está aqui, os estudos que têm a palavra África por dentro são cerca de 11 mil documentos que estão indexados nessa base de dados. E quando coloco Moçambique, são cerca de 309. Quando coloco Angola, são cerca de 89. Ou seja, ainda há poucos estudos relacionados àquela doença. Em Angola e em Moçambique. Será que realmente é porque já há um conhecimento? Não, provavelmente ainda não há massa crítica suficiente para fazer esses estudos, ou não há condições criadas para fazer esses estudos. Então, aqui pode estar diante de uma lacuna que vale a pena estar a ser vista como um potencial estudo de investigação. Então, é basicamente isso. Então, o que nós podemos fazer aqui também é, se eu vou voltar a esta pesquisa, né? Clicando aqui, só para ver o resultado que estava lá. Este é o resultado que eu encontrei. Ok? Nesta base de dados, ela é muito boa, por quê? Porque eu posso usar a ferramenta de análise que está aqui para ver como é que está sendo a produção científica naquele tópico. Então, isso me permite verificar se é um tópico que ainda está com uma pesquisa assim, muito ativa ou já está a ser descontinuado. Como é que nós fazemos isso? Então, clicando aqui em Analyze, portanto, vai analisar esse resultado que está ali em cima, eu clico aqui, ele me apresenta vários gráficos. Não vou passar de todos os gráficos hoje, mas olhem para esse gráfico aqui. Esse é o gráfico que ele faz a análise de todo o resultado dos documentos encontrados. Vejam que a doença, ela já é antiga, né? Desde 1860, que vem sendo feita pesquisa nesta área, mas mesmo assim continua sendo feita e com alguma intensidade, inclusive. Apesar de que nesses anos ela encontrou alguns períodos de declínio, e depois, em 95, foi crescendo. Aqui, os médicos, sistemas médicos aqui podem provavelmente até saber por quê, podem, ou pelo menos ter algumas inferências. Por que está acontecendo? Isso está associado também ao HIV, né? Porque depois, com o HIV, tanto, esta doença voltou em força, porque as pessoas debilitadas tendiam a também, muitas das vezes, a contrair a doença de forma mais grave. Então, provavelmente tenha sido esse o motivo de crescimento nos anos 90 para cá. Okay? Então, o que significa isso? Que aqui, neste período, já era um tópico, de alguma maneira, com um conhecimento estabilizado. Mas foi necessário fazer outros estudos para, então, suprir as lacunas que foram trazidas por outros contextos.
Então, isto nos permite, então, fazer essas análises. Então, se eu pegar os documentos desta época, provavelmente não tem esses aspectos todos que esses documentos da época pós-90 têm. Podemos ver que de 87 começa a subir a pesquisa sobre tuberculose. Alguma coisa aconteceu nesse período. Então, havia uma lacuna aqui na literatura existente até aquela época. Portanto, colegas, não dá para fazer muitas coisas aqui, mas esse é um exemplo claro daquilo que nós podemos fazer a partir dessas bases de dados. Portanto, selecionamos um tópico, se nós queremos ver como é que é o nível de produção científica naquele tópico, entramos numa base de dados semelhante a esta. Podia ser Google, mas Google não vai nos permitir essas análises que estamos a fazer agora. E vocês têm aqui a oportunidade de utilizar uma ferramenta muito poderosa para este fim. Se eu fosse para aquela o outro gráfico, por exemplo, que eu já salvei aqui, só para percebermos. Não, se eu faço isso, vejo aqui em relação aos Estados Unidos no mesmo assunto. Portanto, este é o assunto no contexto americano. O que é que diz o gráfico? Portanto, os estudos, eles também subiram nesse período, de 88, e está para ir. Há anos de queda, mas continua sendo muito ativa, então, a investigação nessa área. Então, ainda é possível encontrar gaps, lacunas de investigação, que nós possamos, então, desenvolver a nossa investigação. Se eu usar, portanto, mesmo o histórico que eu tenho aqui, vou ver aqui a questão de Angola, por exemplo, poderia ver, sim, depois vejo Moçambique, só para fazermos uma ligeira comparação aqui. Se eu clico aqui em Angola, podemos ver que há estudos, são poucos, e esses estudos, portanto, iniciam nos anos 50 da década passada, então vão de uma maneira, são poucos, mas com altos e baixos nos anos, e aqui está, portanto, provavelmente porque ainda há muita lacuna para preencher na literatura sobre tuberculose quando se trata do contexto específico do país Angola. O mesmo acontece com Moçambique. Eu vejo que o número que nós temos aqui, pronto, nós provavelmente deveríamos ter mais estudos sobre isso. Então, era só mesmo para dizermos que existem ferramentas que nos permitem fazer esta identificação de lacunas na literatura, e essas ferramentas são as bases de dados que nós temos. E esta base de dados ela é boa porque faz esta análise, e com base nessa análise eu vejo se a área está ativa ou não ativa, se houve períodos em que se considerou ali que o conhecimento existente já estava de uma maneira saturada. Então, quando ele entra num período em que os estudos já não são, digamos, não há um crescimento dos estudos, é porque provavelmente há uma saturação daquele tema e provavelmente é difícil você encontrar novos problemas, questões para serem, então, explicadas com a investigação. Portanto, era isso que queria apresentar para o dia de hoje, e, como sabem, nós continuamos amanhã com o tópico sobre como, então, selecionar uma revista para publicação. Continuaremos também a utilizar essas ferramentas, então, provavelmente iremos ver outras funcionalidades da mesma, como é que nós utilizamos para outras finalidades. E muito obrigado pela vossa paciência e presença no dia de hoje. E nos vemos amanhã. Vejo que tem mais questões aqui. Eu depois, se houver questões que não tenha comentado, é de ver se amanhã começamos por fazer esses comentários. E muito obrigado. Até amanhã. Eu vou ficar mais um tempo aqui para verificar as questões e poder tirar então para o meu computador para iniciarmos com isso amanhã. Obrigado. Até amanhã.